Bom dia, bom dia, tudo bom com vocês por aqui? Tudo jóia? Bem-vindos a mais uma história aqui no nosso canal, mais uma história aqui no nosso mundo gringo. Se você tá chegando agora, se inscreve no canal, deixe seu joinha, sim, deixe seu joinha que é muito importante aqui pra gente. Deixe seu comentário aí, nem que seja oi Dani, comente aí no vídeo, tá bom? Vamos lá, deixar bastante like nesse vídeo, bastante comentário pra o YouTube entender que vocês gostam, impulsionar nossos vídeos e mais pessoas chegarem aqui para contar as histórias delas também. Bom, vamos lá, a história de hoje. Dani, sou inscrita no seu canal há quase 4 anos. E só agora, após ouvir muitas histórias, criei coragem para contar a minha. Todos os nomes já estão trocados. Venho de uma família humilde, minha mãe nasceu no interior do Paraná e quando tinha 17 anos foi para São Paulo em busca de uma vida melhor. Já em São Paulo, ela conheceu o pai da minha irmã, mais velha, e acabou engravidando. O embuste disse que não poderia assumir, pois ele já tinha 2 filhas e era casado. Minha mãe acabou criando minha irmã sozinha. Quando minha irmã tinha 7 anos, meus pais se conheceram. Ambos eram agricultores e plantavam morangos no interior. Logo após se conhecerem, minha mãe engravidou, e foi quando meus pais resolveram morar juntos. Soube que meu pai tratava minha mãe muito bem, não deixava faltar nada para ela. Mas com o tempo meu pai começou a beber e se tornou muito agressivo. Minha tia disse que cada vez que minha mãe aparecia na casa dela era com um filho na barriga e um olho roxo. Minha mãe teve mais 4 filhas. Cansada de apanhar, minha mãe resolveu ir embora para outra cidade, também no interior de São Paulo. Nessa época eu tinha 2 anos, não tenho lembranças disso, mas lembro que a gente morou por um tempo com meus avós maternos até minha mãe conseguir comprar um barraco de madeira, que na época foi R$200, mas era uma fortuna. Nos dias chuvosos, lembro da minha mãe nos colocando em cima da cama, pois a água passava por baixo do barraco e tinha o perigo dos raios. Minha mãe sempre trabalhou muito para nos sustentar, mas o dinheiro nunca foi suficiente. Lembro da minha mãe sair, batendo de porta em porta, pedindo alimentos. Não posso dizer que passei fome, pois quando não tinha arroz, tinha feijão. A minha mãe nunca foi carinhosa. A primeira vez que eu ouvi ela dizer que me amava foi aos meus 15 anos. Eu não entendi o motivo dela ser assim, mas recentemente descobri que ela foi abusada quando criança pelo próprio pai, ela e as outras 3 irmãs. Já ouvi boatos que um dos meus primos pode ser filho do meu avô com a minha tia mais velha. Falando sobre a minha mãe, ela nunca deixou faltar comida em casa, mas em relação a amor, carinho, isso nunca existiu. Não existia essa relação mãe-filha, ela saía para trabalhar bem cedinho, só voltava à noite. Às vezes já estávamos até dormindo. Então, se quiséssemos ir ou não à escola, era decisão nossa, pois minha mãe nunca incentivou os estudos. Por esse motivo, 3 das minhas irmãs não concluíram o ensino médio, por falta de orientação, até mesmo de educação sexual. Uma das minhas irmãs engravidou aos 14 anos. Uma das irmãs engravidou aos 14 e a outra, gente, começou a vender o corpo aos 13. Para minha mãe isso era normal. Eu nunca ouvi minha mãe dar conselhos ou algo assim. Se trouxe dinheiro para casa, estava tudo bem. Um dia meu pai apareceu para nos visitar e resolveu ficar. Como minha mãe ainda gostava dele, aceitou. Ele sempre nos ajudava com a lição de casa, participava das reuniões escolares. Foi um pai carinhoso. O problema dele era o álcool, né? Ele tomava até álcool doméstico, gente, perfume. Com o passar dos dias, começou a ser agressivo. E por incrível que pareça, ele nunca nos agrediu. Mas minha mãe, coitada, apanhava muito. Ele chegava bêbado em casa, cuspia nas panelas, até mesmo na marmita da minha mãe. Lembro de uma vez que ele chegou bêbado e começou a agredir minha mãe. Minha irmã mais velha estava na cozinha fazendo café. A reação dela foi pegar água quente e tacar nele. Ele ficou com as costas queimadas. Nossa, são lembranças horríveis que eu tenho. Depois desse episódio, minha mãe resolveu colocar um ponto final. Dessa vez, definitivamente. Ele acordou cedo, arrumou a mala e foi para a rodoviária. Lembro que minha mãe só voltou para casa quando o ônibus partiu, pois ela queria ter certeza que ele tinha ido embora. Alguns anos após a separação dos meus pais, minha mãe começou a se comportar diferente. Ela passou a sair para ir trabalhar e não voltar, ficava dias fora de casa. Lembro que a primeira vez que ela fez isso, eu e minhas irmãs, todas menores na época, ficamos bem preocupadas.
A gente chorou a noite toda. Meses depois, ela disse que estava namorando e que levaria esse tal namorado para nos conhecer. O nome dele era Leandro e que nós íamos morar, e que Leandro ia morar na nossa casa. Ela estava tão apaixonada que nem percebeu a loucura que ela estava fazendo. No início, ele parecia ser uma boa pessoa, reformou nossa casa, comprou cama, sofá, passamos a comer carne diariamente, foi ganhando a confiança de todo mundo. Um dia eu levantei para ir para a escola às 6 da manhã e vi Leandro em cima de uma das minhas irmãs. Hoje eu sei o que estava acontecendo. Na época eu tinha 8 anos e não sabia. Um dia eu pedi R$1 para o Leandro e ele olhou nos meus olhos e disse: "O que você vai me dar em troca?" Eu era uma criança, não entendi nada. Ele me deu o dinheiro e disse: "Agora você está me devendo." Alguns meses depois, fiquei doente. Pedi para minha mãe deixar eu dormir com ela. Foi quando ele, se aproveitou dela lá pela primeira vez. E... bom, não vou relatar aqui, mas vocês já imaginam o que ele fez, né? Gente, eu não sabia como contar para minha mãe aquilo. Afinal de contas, não existia uma relação de amizade e confiança entre nós. Ele nunca chegou a fazer o ato em si. Isso aconteceu até meus 13 anos, quando me batizei na igreja e ele parou. Comecei a frequentar a igreja todos os dias, pois eu não suportava estar naquela casa com aquele homem. Nessa época, eu conheci muitas pessoas legais que me motivaram a estudar. Foi quando eu resolvi focar nos meus estudos. Tudo para mim era estudar. Sempre que eu ouvia falar que tinha um curso gratuito, eu estava lá. Hoje eu vejo que era uma tentativa de fugir de casa. Quando cheguei à maioridade, eu consegui entender o que havia acontecido e resolvi conversar com minhas irmãs sobre aquelas coisas que aconteciam lá quando a gente era criança, tá? E concordamos que contaríamos todas para minha mãe. A minha irmã mais velha ficou de fora e disse que não falaria nada. Reunimos todas as provas possíveis e resolvemos sentar com a minha mãe e falar sobre tudo. Mas adivinhe, ela só não acreditou em uma palavra que a gente disse, como disse também que tínhamos que falar isso na cara de Leandro, que ainda era nosso padrasto na época. E assim fizemos. Claro que ele negou tudo, mas minha mãe pediu para ele sair de casa diante de todos os fatos. Depois disso, minha mãe ficou com raiva de mim. Sempre falava que eu era culpada por ela não estar sendo feliz com Leandro. Dani, minha mãe era muito inocente ou era burra mesmo. Leandro dava em cima de todas as vizinhas, oferecia até dinheiro para sair com elas. Falava na cara da minha mãe que o negócio dele era mulher novinha, que ele gostava de meninas novas. Fico me perguntando como minha mãe colocou esse homem dentro de casa. Pois ela também passou por algo parecido com o próprio pai, né? Não entendo. Eu não guardo rancor, mas acho que teria evitado maiores traumas. Quando eu tinha 17 anos, eu conheci um rapaz, Mário. Conheci Mário numa festa de rua. Na época, ele tinha 21 anos. Começamos a nos encontrar frequentemente, até que me entreguei a ele pela primeira vez. Estávamos apaixonados. Começamos a namorar. Tudo ia bem. Ele carinhoso, era um sonho. Começamos a fazer planos. Realmente a gente se amava. Mário era de uma família financeiramente boa. Sempre estudou nas melhores escolas. Fez engenharia de produção. Sempre me incentivou a estudar. Foi com a ajuda dele que eu entrei na universidade. Comecei a estudar com 18 anos e eu estava feliz. Meu sonho era fazer educação física. Mas Mário dizia que educação física não era faculdade para mim, pois eu não conseguiria trabalhar nessa área. E se conseguisse, eu ganharia uma mixaria. Então acabei descartando essa possibilidade. Conversando com a irmã de Mário, que é formada em ciências contábeis, acabei sendo influenciada por ambos a estudar contabilidade. Algo que eu não gosto até hoje. Os anos foram passando e cada dia fazíamos mais planos. Decidimos que assim que terminássemos os estudos, casaríamos. Iniciamos então os preparativos para o noivado. Tudo era um sonho. Mário me apresentou o lado bom da vida, restaurantes, viagens, a importância dos estudos. Sem sombra de dúvidas, ele foi essencial para ter me tornado a mulher que eu sou hoje. No 4º ano de namoro, tivemos uma briga, nem lembro o motivo. Lembro que ficamos sem conversar por uma semana. Eu, muito orgulhosa, nunca dava o primeiro passo. Mário, diferente de mim, resolveu ligar, se desculpar. Porém, logo notei que o número estava desconhecido, restrito.
Achei estranho, pois ele nunca usava um número assim. E naquele exato momento eu vi que tinha algo errado. Meu sexto sentido é muito aguçado. Sinto quando tem algo errado. Comecei a questioná-lo. E ele inventou uma desculpa, dizendo que o amigo, Tiago, pediu o celular emprestado e que queria fazer uma ligação. Perguntei para quem Tiago ligou, ele disse para uma ficante. Após a ligação, fiquei pensativa e resolvi entrar em contato com a namorada de Tiago. Falei o acontecido e perguntei se eles ainda estavam namorando. Ela disse que sim, que recentemente havia descoberto traições, mas que ainda estavam juntos. Ela disse que precisávamos conversar, mas tinha que ser pessoalmente. Então marcamos um encontro para o dia seguinte. Quando cheguei no lugar combinado, avistei a namorada de Tiago. Ela estava acompanhada de uma moça. Achei estranho, mas já estava ali. Fomos conversar. E ela disse que aquela moça era ficante de Mário. Fiquei sem chão, pois naquele dia acabei descobrindo várias traições. Foi aí que eu comecei a ligar os fatos. Eu estava esquecendo de mencionar que alguns meses antes da descoberta das traições, Mário apareceu com algumas verrugas próximas à região da virilha. Fomos ao médico e descobrimos que as verrugas se tratavam de uma DST, né? Que vocês sabem o que é. Aí tudo começou a fazer sentido para mim. Depois que eu descobri as traições, tivemos uma discussão que rolou até agressão física e terminamos. Mas ainda existia sentimento. Mário nunca aceitou o fim. Ele vivia no meu portão chorando, pedindo desculpas e jurando fidelidade. Sempre me perseguiu até na faculdade. Com o tempo, os boletos da faculdade foram chegando. Eu não tinha como pagar, pois nessa época eu era estagiária, eu ganhava pouco, quase nada. Então, uni o útil ao agradável. E sim, eu fui interesseira, acabei voltando para ele. Mas nunca consegui perdoá-lo de verdade. Eu tinha uma grande admiração por ele. Na verdade, eu tenho até hoje. Sempre acreditei muito nele. E quando descobri as traições, acabei dando conta de outros sinais que também poderiam ser traições. Tentamos reconstruir nosso relacionamento, mas os sonhos já não existiam mais, não para mim. Mário fez de tudo para eu voltar a amá-lo, como antes, mas não era o mesmo. Em meio a tudo isso, meu pai ficou muito doente. Minha tia ligou e disse: fazem 2 semanas que seu pai não sai da cama, nem para comer, e não quer ir ao médico. Venha ver o que está acontecendo, pois ele não ouve ninguém. No dia seguinte, estávamos lá. Resolvi levá-lo para a cidade que morávamos, pois era maior. Fomos direto para o hospital. Vi que a situação era grave. E ele estava com derrame pleural. Ele ficou internado por 45 dias. Todos os dias eu estava no hospital. Um dia pela manhã, cheguei e meu pai estava amarrado ao leito, babando muito. Tinha uma enfermeira o alimentando. Quando eu entrei na sala, ela disse: faça seu pai comer, senão a gente vai ter que botar uma sonda. Eu sentei ao lado dele e falei que ele tinha que comer. Ele sussurrou e disse: filha, tá na minha hora. 10 minutos depois, ele faleceu. Eu realmente pensei que meu pai ia sobreviver, pois o médico nunca falou a real situação dele. Porém, hoje, pensando bem, ele foi tabagista por 30 anos, alcoólatra por 20. Todos esses fatores levaram ele à morte. Sofri muito no início, acabei desenvolvendo depressão, ansiedade, fiquei muito mal. Fui em vários médicos, fiz tratamento. Mário me apoiou muito, realmente se preocupava muito comigo. Ligava várias vezes ao dia para saber se eu estava bem. Lembro que ele fez uma surpresa para mim, me deu um iPhone, que na época era o sonho de consumo de todo mundo, né? E eu fiquei mega feliz. Graças a Deus encontrei um remédio que me ajudou muito. Dani, foi o mesmo que tirar com minhas mãos a ansiedade, né? Antes eu tinha muito preconceito com esse tipo de remédio, mas meninas, se alguém realmente precisar, use, a medicina está aí para isso. Isso eu concordo. Quando eu tive ansiedade, muita gente falou assim: não tome antidepressivo, você vai ficar viciada. E, gente, me ajudou muito, né? Porque eu não conseguia nem fazer terapia sem tomar um antidepressivo, porque eu tinha crises. E eu não fiquei viciada. Tomei por 1 ano, parei, né? Claro, tudo de acordo com o que o médico passava, né? As miligramas, depois o desmame. Então, assim, é o que ela falou, não tenho preconceito, e nem com tipos de psiquiatra, psicólogo. Se você tá precisando, vai. Bom, na minha recuperação comecei a estudar inglês, tirei o visto turista americano, comecei a pensar na possibilidade de morar fora. Foi quando entrei no site, inclusive eu vi o nome desse site numa história aqui no canal.
Comecei a praticar inglês e conhecer pessoas, algumas bem loucas. No segundo dia, eu conheci um rapaz, Jason. Ele começou a perguntar sobre o Brasil, como era viver aqui, né? Disse que tinha vontade de conhecer o Brasil e terminou a mensagem elogiando minha foto. Confesso que a princípio Jason não me chamou atenção, não era o tipo de homem que me atraía. Começamos a conversar com frequência até que ele resolveu excluir a conta desse site e pediu meu WhatsApp. A conversa era boa, tínhamos assunto. Ele sempre me chamava no WhatsApp e eu vivia ignorando. Eu dava vácuo de semana, só respondia depois. Depois de muita insistência da parte dele, resolvemos fazer nossa primeira chamada de vídeo. Jason era espontâneo, brincalhão, maravilhoso. Depois daquele dia começamos a conversar. Ele tinha 27 anos, era engenheiro e morava em Los Angeles, na Califórnia. Jason sempre foi muito educado, nunca me pediu nada assim. Nunca me prometeu nada também. Sempre dizia ter muita vontade de conhecer o Brasil, porém estava focado em trabalhar e ter uma estabilidade financeira. Após 2 anos de amizade colorida, sempre tive sentimentos por ele. Resolvi falar sobre meus sentimentos e ele, muito educado, me disse: bonito, eu também gosto de você, porém eu não posso lhe prometer nada. Vamos nos conhecer mais, quem sabe um dia. Eu até poderia fazer um esforço e ir até Los Angeles, sabe? Porém eu senti que não era recíproco, não na mesma intensidade. Em junho desse ano, recebi uma proposta para trabalhar na Europa. Não pensei 2 vezes, aceitei. Falei sobre ela com Jason e ele super apoiou. Disse que iria até lá me conhecer. Confesso que nem acreditei. Em setembro do mesmo ano, embarquei para a maior aventura da minha vida. Primeira vez voando e primeira vez fora do Brasil. Detalhe, sozinha. Passei maior vergonha, não sabia nem colocar o cinto de segurança no avião. Cheguei naquele país com a cara e a coragem de 800 euros no bolso. Disposta a fazer tudo que fosse necessário para eu vencer na vida. Aluguei um quarto na casa de um português que tinha 1001 regras. Entre elas eu não podia cozinhar e banho era somente uma vez por dia. Detalhe, não podia passar mais de 5 minutos no banho. Ninguém poderia me visitar, entre muitas outras regras. Mas quando estamos fora da casa, somos obrigados a dançar conforme a música, né? Bom, Dani, você sabe que a vida de imigrante não é fácil, principalmente na Europa, onde somos vistos por muitos com, né? Brasileira lá é vista muitas vezes, né? Vocês sabem como que, né? Fui muito humilhada, trabalhei, não recebi, fui roubada, agredida, passei maus bocados naquele país. Por muitas vezes cogitei voltar ao Brasil. Eu trabalhava no frio de 2 graus e sempre que eu pensava na possibilidade de voltar, me perguntava: o que os outros vão pensar? Voltar é um sinal de fracasso na minha cabeça. Muitos imigrantes que vivem na Europa passam por isso. Eu falei disso num vídeo que vai no canal nessa semana, que ela é meu lugar aqui, né? Meu lugar é no Brasil. Que a menina, assim, isso nem sempre é um fracasso, tá, gente? Eu acho que muitos brasileiros têm isso na cabeça: se eu voltar é um fracasso. Mas muitos também que voltaram hoje são bem melhor no Brasil do que estavam no exterior. E eu sempre falo pra vocês, gente, morar no exterior não é glamour. Glamour é você vir de férias pro exterior. É você poder morar na sua casa no Brasil, perto dos seus amigos, com a sua família e poder usufruir de férias no exterior todos os anos, né? Que isso é sinal que você vai estar bem no seu próprio país. Então isso sim pra mim é um glamour. Bom, nessa época eu já era magra, acabei perdendo 10 quilos. Em dezembro, nesse mesmo ano, no dia 28/12, às 6 da tarde, Jason estava desembarcando. Fui ao encontro dele, quando de longe eu avistei e comecei a tremer. Parecia que minhas pernas não iam aguentar. Quase desmaiei, gente. Nos abraçamos por minutos e, claro, nos beijamos. E sim, foi o melhor beijo da minha vida. Ficamos 2 semanas juntos, na cidade mais romântica do mundo, Paris. Menina, foi os melhores dias da minha vida. Valeu a pena esperar tanto tempo para conhecê-lo. Sim, meu sexto sentido não estava errado. Ele era um homem para minha vida. Sei que 2 semanas é pouquíssimo tempo para conhecer alguém, mas acreditem, eu sabia que ele seria o pai dos meus filhos. O tempo passou muito rápido e logo chegou o dia da despedida. Fui levá-lo para o aeroporto com muita tristeza no coração. Nos despedimos sem ter certeza se a gente se veria novamente, pois tudo é muito incerto, né?
Sem sombra de dúvida, foi um dos dias mais tristes da minha vida. Fiquei naquele país por mais 3 dias e resolvi voltar ao Brasil, mesmo com aquele sentimento de fracasso. Já não tinha mais propósito de eu estar ali. Enquanto isso, meu ex estava de stand-by. Dani, eu sei que fui uma sem vergonha, mas sempre deixei claro para ele que eu tinha sentimentos por outra pessoa. E ele sempre enviava áudio, chorando, pedindo que eu voltasse para o Brasil, dizendo que me amava, que ia mudar. De certa forma, eu não queria perder o conforto que ele me proporcionava. Pois Jason, nada era uma segurança ali. Eu estava esquecendo de mencionar que durante as 2 semanas que eu passei com o Jason, achei ele muito reservado em relação à família dele. E sempre deixava o celular em modo avião. Tudo isso me deixou desconfiada. Durante uma das nossas conversas, ele acabou falando o nome do pai. Quando ele foi embora, deu um Google no campo de pesquisa e coloquei o nome do pai, o sobrenome e a cidade. E lá estava, encontrei a família inteira e comecei a vasculhar. E sim, meninas, mais uma vez eu vi que eu estava certa. Jason tinha alguém. Quando descobri, tentei ser fria, fiz um perfil fake, adicionei a esposa, enviei uma mensagem perguntando se ela era namorada do Jason. Até então pensei que ela era namorada. Ela respondeu a mensagem perguntando de que se tratava, por que eu estava fazendo aquela pergunta. Eu não queria falar de cara que eu tive um caso com ele. Eu disse, se você responder minhas perguntas, no final eu digo quem sou eu. Ela respondeu, não, eu sou esposa dele há 5 anos, porém estamos em processo de divórcio desde novembro. Quando ela disse isso, confesso que eu fiquei um pouco aliviada, mas ao mesmo tempo com raiva, pois Jason nunca tocou no assunto que estava casado, né? Assim que acabei de falar com a esposa, ele começou a me ligar sem parar. Enviou áudio chorando, pedindo para eu atender, mas eu realmente não queria ouvir a versão dele. Queria um tempo para colocar minha cabeça em ordem. Chorei horrores por 3 longos dias, até que resolvi escutar o que ele tinha a dizer. Ele me pediu 1000 desculpas, disse que o casamento já não estava bem, e quando me conheceu pela internet ficou pior. Disse que eles viviam como amigos e sentia que tinha uma dívida com a família dela, pois ela também era estrangeira e estava sozinha nos Estados Unidos. Diz que se casou aos 21 anos, que foi o pior erro da vida dele. Ele era imaturo. Diz que tinha sentimentos por ela, mas quando casaram ele percebeu que não era amor. Quando decidiu me conhecer, pediu o divórcio, pois não achava justo me conhecer casado. Choramos juntos, mas ainda estava com muita raiva. Mas aquela história de algum ponto me convenceu. No fim da conversa com a ex, ele me disse algo que me chamou a atenção. A ex disse o seguinte, Jason é um excelente homem, que ele me faria muito feliz, pois havia dito a ela que me amava. Conversando com Jason, eu disse que se realmente ele quisesse conversar, que fosse até o Brasil. Só assim eu pensaria na possibilidade de continuar, e ele aceitou. Foi ao Brasil, sentamos, conversamos, ele me mostrou os papéis do divórcio, declarou seu amor por mim e me pediu em casamento com um lindo anel de ouro branco. Meninas, eu senti verdade nas palavras dele. De certa forma, ele provou as intenções. Em outubro do mesmo ano, nos casamos numa cerimônia simples, mas regada de muito amor. Após 2 anos de casados, tivemos nosso primeiro filho. Um presente enviado por Deus. Hoje vivemos em Los Angeles, sou muito feliz. Jason é maravilhoso, é trabalhador, cuida da família com muito amor e carinho. E não faltam, são objetivos para esse homem. Às vezes eu me pergunto, será que eu destruí uma família para formar a minha? Talvez, ou não. Afinal, eu não sabia que ele era casado. O que vocês acham? Vocês devem estar se perguntando, e Mário? Após 8 anos de relacionamento, nos permitimos ser felizes. Ele conheceu uma pessoa e ele parece estar feliz com ela. No fundo, eu desejo o melhor para ele. Ainda sinto algo por ele. Talvez gratidão. Mário foi um pai para mim. Ele me ensinou muito. Foi ele quem pagou meus estudos, minha habilitação, minhas viagens. Me deu um carro. Gente, ele fez por mim o que meu próprio pai nunca fez. Eu só posso desejar o melhor a ele. Meu ex-padrasto, coitado, vive pela misericórdia. Há pouco tempo ele pediu ajuda financeira para minha mãe. Estava passando necessidades. A vida é igual um supermercado, né? Ninguém sai sem pagar a conta. Por incrível que pareça, eu não sinto raiva dele. Vejo ele como uma pessoa que errou e que é digna de perdão. Que Deus o julgue. Essa é a minha história. Espero que você e as Alices gostem, Dani. Espero que você e as Alices tenham gostado. Não repare no meu português, que está péssimo. Além disso, estou escrevendo nos intervalos do sono do bebê, que está com 6 meses. Alices, não desistam dos seus sonhos. Transforme-se o plano em objetivos e metas. Um beijo.
Um beijo, ela me mandou algumas fotos dela, né, com os bebês. Gente, eu amei a história dela. Gente, adorei essa aqui, ó. A vida é igual um supermercado, ninguém sai sem pagar a conta. Não sai mesmo, né? Olha, é aquilo, né? Você fala do seu primeiro namorado lá, que você tem muita gratidão por ele. Tem pessoas que aparecem nas nossas vidas realmente para mudar, né? Pra nos ajudar. Nossa, gente, eu já tive pessoas tão incríveis que me ajudaram na minha vida, sério. Eu tenho tanta gratidão dentro de mim, porque lá em Londres, né? Você fala aí que você saiu com 800 euros do Brasil, eu saí com 200 dólares na época, 15 anos atrás. Claro, fui morar na casa da Jerusa, né? Vocês já conhecem mais ou menos a minha história. Um dia eu refaço esse vídeo aí pra quem não conheceu, quem chegou agora. E 12 anos que eu fiquei em Londres, acho que foi, não, foram 12, acho que foram 12 anos que eu fiquei em Londres, 11 anos. Passaram muitas pessoas no meu caminho que me ajudaram muito, mas me ajudaram de uma maneira que, assim, eu tenho que ter muita gratidão e agradecer muito a Deus. Eu sempre falo, sabe? Eu tenho algo comigo que eu sempre sei que as coisas vão dar certo. Eu sou muito otimista. Eu já fui muito pessimista na minha vida, tá? Mas hoje em dia eu sou muito otimista. Então eu sempre sei que as coisas vão dar certo. E mesmo coisas que às vezes eram bem difíceis de acontecer, sempre aparecia alguém para me ajudar. Então, assim, eu tive pessoas que me ajudaram financeiramente, né? Eu tive um namorado em Londres por uns anos, um homem mais velho, que eu já contei sobre ele aqui, que ele também me mostrou um mundo que eu não conhecia, me levou para muitas viagens, muitos lugares chiques, né? Ele tinha um iate, passeios de iate. Então, assim, era uma vida completamente diferente da minha. E ele me ajudou muito para que eu ajudasse os meus filhos. Então eu falo, as pessoas às vezes falam assim, Dani, você acha que vale a pena ir para Londres, tal, ou sair do Brasil? Eu falo, gente, eu não gosto de falar assim, vai, porque eu sinceramente, eu acho que eu sou uma pessoa de sorte, eu tive muita sorte. Eu tive muitas pessoas que me ajudaram muito. E vai que você chega lá e que você não tem essa mesma sorte, né? Eu acho que a vida é muito complicado você falar, sai do Brasil, vai, faz, porque a vida das pessoas são diferentes, né? E eu falo que realmente eu dei muita sorte, eu fui uma pessoa muito abençoada, né? Eu tive essa pessoa que me ajudou muito. Depois eu tive um ex-patrão meu que me ajudou muito, muito também. Ele era um cara muito bem de vida e ele me teve assim, ele só tinha filhos homens, 3 filhos homens, e ele me teve como uma filha dele, sabe? Então ele também me ajudou muito financeiramente. Então assim, eu tive pessoas que me ajudaram muito, né? Deus colocou pessoas maravilhosas no meu caminho, assim como colocou o seu ex, né, o Mário. E eu acho que isso sabe, por merecimento. Não tô falando que quem não tem não merece, não, mas eu acho que se aconteceu é porque de uma certa forma eu mereci, né? Talvez o meu calvário, assim, poderia ter sido muito mais pesado, mas não foi tanto, talvez por essas pessoas, né, que apareceram. Teve a Jerusa, que era minha amiga brasileira, mas as outras pessoas todas eram estrangeiras. Um era inglês, um era árabe, então assim, Deus colocou realmente pessoas boas no meu caminho, sabe? E eu agradeço muito, muito por isso. Eu não acho que você destruiu uma família, como você disse, você nem sabia que o cara era casado, né? Depois você desconfiou e você foi atrás para descobrir, né? E, gente, casamentos acabam, né? Não é que você acabou o casamento dele. Talvez o casamento dele também já não estava bom, né? Ele te conheceu e as coisas, infelizmente, acabam. E se a própria mulher dele falou, olha, ele é um cara muito legal, é sinal que ele foi bem honesto com ela e acabou tudo de uma maneira melhor possível, né? Fico muito feliz assim pela sua caminhada, pela sua história, né? Por você ter chegado onde você chegou. Triste pelo que você passou na sua infância, assim como várias outras meninas aqui tiveram que passar. Mas feliz de você hoje estar, sabe, tá tendo essa recompensa, tá tendo uma vida feliz. E muito legal você contar isso pra gente. Eu acho que você traz muita esperança aí pra tantas Alices aí que esperam também chegar o dia delas. E gente, eu sempre falo pra vocês, isso não quer dizer só com relacionamentos. É porque no nosso canal a gente conta histórias de amor, né? Histórias de relacionamentos, né?
Mas não quer dizer também que sua vida pode mudar só por causa de um relacionamento. Sua vida pode mudar por vários fatores. Desde o momento que a gente queira mudar, eu tenho certeza que o universo conspira para que tudo mude. Pode ter certeza disso. Beijo, deixa muito like nesse vídeo, muitos comentários aí e até o próximo. Tchau!